Louvado seja Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, o Criador dos planetas, aquele que tem o controle de todas as coisas, de tudo e de todos, o Deus de Israel. É nele que você tem que aplicar o coração, confiar, abrir o teu coração para ele. Não fica triste, não. Não fica cabisbaixo, não. Levante a cabeça. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. Por intermédio da oração, por intermédio da palavra, por intermédio de louvores, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Abre o teu coração. O Senhor Jesus falou lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Ele falou e está falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse bater é ouvir a pregação, ouvir a palavra, ouvir o que o Espírito Santo está falando. E essa porta é o coração, abre o coração. E essa casa é a tua vida e também a tua casa. O Senhor Jesus, ele prometeu, a promessa está feita. Ele vai entrar e vai festejar contigo e você com ele. Vai ser uma festa, vai ser uma comemoração, vai ser um festejo para a honra e glória de Deus. Creia de todo o teu coração. Eu vou orar e logo em seguida eu vou estar pregando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Uma palavra muito abençoada. Ouve do começo até o final a oração e a palavra logo em seguida. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Faz o teu nome ser glorificado, Pai. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, que a tua palavra se cumpre na vida de cada pessoa dessas. E principalmente na vida dessa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe cada pessoa dessas, meu Pai. Faz o teu nome ser glorificado. Faz o teu nome ser exaltado na vida dela. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui orando, pregando, gravando e também postando para chegar aonde essa pessoa se encontra, aonde ela está. E esta palavra chega e o teu nome é glorificado e exaltado com a vitória, com a libertação, com a transformação, a restauração da vida dessa pessoa que ouvir esta oração, ouvir a palavra. O teu nome vai ser glorificado, Pai. O Senhor sabe do labor dessa pessoa, da luta dessa pessoa. E que o Senhor possa entrar na luta dela, no labor dela, na peleja, nessa situação que essa pessoa está enfrentando. Em nome do Senhor Jesus, aquieta o coração dela, sossega o coração dela, aquieta o espírito dentro dela, fortalece a alma dela, faz ela sentir a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Seja abençoado, seja abençoada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Ouve esta palavra do começo até o final. Essa palavra, ela é rica, ela é abençoada. É a palavra de Deus. Ouve atentamente. Ouve atentamente. No livro de Salmos, capítulo 51, a partir do versículo 7, o rei Davi, ele pecou, ele caiu em adultério. Quando era para ele estar na guerra, na peleja, na batalha, juntamente com o exército, ele ficou em casa, no palácio. E levantando mais tarde, ele viu ali uma mulher tomando banho, se trocando de roupa. E ele sentiu prazer. E ele quis saber quem era aquela mulher. E um dos servos de Davi, com a ordem de Davi, foi buscar aquela mulher. E Davi teve relação com aquela mulher. Batseba, engravidou. E aquela mulher era casada, mulher de Urias. E o que ele cometeu foi adultério. E
quando ela deu a notícia para ele que estava grávida, ele ficou preocupado e ele começou a bolar um plano para não promover escândalo no reinado dele. Mas Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Então, ele mandou chamar o marido dela, do exército que estava na peleja, aonde era para Davi estar. O marido daquela mulher estava na peleja. Era um homem leal, um homem que honrava o seu compromisso. E quando ele chegou, Davi fez de tudo para ele ir para a casa dele e deitar com a mulher dele, Batseba. Davi sabia que ela estava grávida. Ou seja, ele deita com ela, depois volta para a guerra, peleja, e ele vai ter na mente dele que o filho é dele. Esse foi o plano. Só que Urias não quis ir. Urias não se achou justo fazer isso. Enquanto os companheiros dele, o senhor dele, que era Joabe, estava na guerra e ele estava deitado com a mulher dele, com a esposa dele, Batseba. Ele falou, não, isso não é justo, eu tenho que estar junto com meus companheiros lá na guerra. Eu não vou ficar comemorando com a minha esposa, não. Em outras palavras. E ele não foi. Então Davi bolou outro plano, escreveu uma carta e deu para o próprio Urias levar para Joabe, e para colocar ele na frente da guerra, num lugar onde ele não tinha possibilidade de sair vivo. Então Davi usou a arma dos inimigos, os filhos de Amon, para matar Urias. E de fato, segundo a Bíblia, Urias foi morto pela espada dos inimigos. E Deus viu tudo aquilo ali. Deus ordenou Natã, o profeta Natã, repreender Davi. E Davi foi repreendido. Davi ficou perturbado naquele momento. Davi ficou triste. Davi sofreu muito com aquilo. A Bíblia fala do pecado de Davi. Quem não errou? Todos erraram, todos falharam, todos pecaram. Todos. E carece da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. E essas palavras aqui, certamente foi o próprio Deus que colocou no coração de Davi. Porque Davi tinha segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. No livro de Salmos, capítulo 51, a partir do versículo 7. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. O rei Davi falou para o Todo-Poderoso Deus. Ele quis ser purificado, lavado do pecado dele, do erro dele, da transgressão dele. Ele estava arrependido. E sopro é tipo uma vassoura, onde o sacerdote usava um líquido para aspergir nas pessoas o líquido. Hoje a palavra de Deus, no sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Senhor Jesus, por intermédio da palavra hoje, purifica as nossas vestes e elas se tornam alvas, brancas como neve, como a neve. As vestes dentro do homem, dentro da mulher, se tornam alvas, brancas. Foi o que o rei Davi desejou, porque ele se sentiu sujo, imundo, por conta do pecado, por conta da iniquidade, da transgressão que ele cometeu. E ele pediu para Deus purificar ele, limpar ele, lavar ele. Olha só. Ele pediu para purificar ele, limpar ele e lavar ele, para ele se tornar branco, alvo como a neve. Isso é dentro dele, dentro do homem, dentro da mulher, hoje. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. E Deus, por intermédio da palavra no Espírito, Deus ele faz essas coisas na vida do homem e da mulher, que errou, que pecou, que falhou. Vai para os pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus perdoa todos os pecados. Só não o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. No versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi estava triste, Davi estava angustiado, Davi já não sentia alegria.
ele ficou ali perturbado, ele ficou sem saber o que fazer. Mas veio no coração dele em buscar o perdão de Deus. E o perdão de Deus está no arrependimento. Quando a pessoa reconhece que errou, que pecou, se arrepende e confessa para Ele. E Deus perdoa o pecado da pessoa. Quando Deus vê arrependimento, reconhecimento dentro da pessoa, e a pessoa confessa para Ele, Deus perdoa o pecado. Davi estava triste, o pecado causa tristeza. No momento que está plantando a semente do pecado, é só alegria, é só prazer. Porque o pecado, ele é prazeroso. O pecado é prazeroso. O ruim do pecado é a colheita depois. Porque aborrece a Deus. E depois tem uma colheita a fazer. Quem planta a semente do pecado vai colher e ter a colheita do pecado. Daquela semente que a pessoa plantou. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado, a iniquidade, a transgressão, o adultério, onde ele caiu, não deixou ele sentir alegria, regozijar. Como ele sentia alegria, como ele regozijava. No versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só, ele confessando para Deus. Ele estava sentindo que a tristeza, a angústia, era por conta do pecado e dos pecados, das iniquidades. E ele pedindo para Deus o perdão. Ouve atentamente. Eu não sei se você está ouvindo aqui a orquestra de pássaros cantando aqui no repouso da glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, confessa para Deus os teus pecados. Mostra para Ele que você está arrependido. Você que pecou, você que errou, você que falhou, você que transgrediu. Pecar, todos nós pecamos, todos nós erramos. E carecemos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus todos os dias. Todos os dias. Ouve atentamente. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No versículo 10, observa bem esse versículo. Como é maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fala isso para Deus. Fala para Deus depois. Logo em seguida você fala para Deus. Fala, Deus, cria em mim um coração puro e põe dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi estava se sentindo imundo, sujo. Ele estava se sentindo fraco, quebrantado. E ele estava pedindo para Deus um coração puro, ou seja, um coração limpo. Um coração lavado e remido pelo teu sangue precioso, ó Senhor. E aviva dentro de mim um espírito, ou seja, coloca dentro de mim um espírito inabalável, que não abala, porque o meu espírito está abalado dentro de mim. A minha carne treme, os meus ossos estão fracos. Eu estou debilitado, Senhor. Me ajuda, por favor, por conta do pecado, por conta do erro, por conta da transgressão. E Davi, ele pediu para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, que não abala. Espírito firme, forte dentro de mim. Ou seja, põe o avivamento dentro de mim. O avivamento não é ficar pulando, saltando, rodando, falando línguas, não. Isso não é avivamento, não. Isso não é avivamento. Avivamento é quebrantamento, é arrependimento, é renúncia. E Davi estava assim. Então, certamente Deus estava ali criando nele um coração puro e colocando dentro dele um espírito inabalável.
E foi isso que ele recebeu. O coração puro e o espírito inabalável. Davi foi fortalecido, foi renovado. Embora ele colheu o que ele plantou no adultério, ele sofreu muito por conta daquilo. O que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Ele sofreu muito. Mas ele colheu com Deus. Ele colheu com Deus. E Deus foi com Davi. Deus será contigo, creia de todo o teu coração. Ele é contigo e Ele será contigo sempre. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. No versículo 11. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha só, como isso é maravilhoso. Senhor, não me expulsa da tua presença, não. Deixa a tua presença comigo, deixa eu estar com a tua presença. E também não tira de mim o teu Santo Espírito. Davi estava quebrantado, Davi estava sofrendo por conta do erro dele. E ele pediu essas coisas para Deus, em oração. É o que eu e você tem que fazer. Isso aqui serve para mim, serve para você hoje. Para todo homem, toda mulher que crê em Deus, que confia em Deus, que errou, que falhou, que pecou. Deus, Ele perdoa pecados. Em nome do Senhor Jesus. Ele ainda está perdoando pecados. Creia de todo o teu coração. Davi falou, não me expulsa da tua presença, não. Ou seja, não tira a tua presença de mim. E também não tira o Santo Espírito de mim. Não tira. Davi, quando ele recebeu a unção, por intermédio do profeta Samuel, que já não estava vivo nesse tempo aqui, nessa época, Samuel já tinha descido à sepultura. Quando Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, o Espírito repousou sobre Davi. Davi ali foi cheio do Espírito Santo de Deus, da força, do poder de Deus que está no Espírito Santo. Mas aqui ele estava se sentindo debilitado. Ele estava se sentindo fora da presença de Deus, sem o Espírito Santo, por conta do erro, do pecado. Mas a presença de Deus estava ali com Davi. O Espírito Santo, o Santo Espírito estava ali com Davi. Mas o pecado, o adultério, o erro não deixava ele ver, ele sentir. Não deixava ele perceber. E é isso que acontece com o homem e com a mulher. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. No versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só. Davi, ele estava se sentindo só. Ele já não estava sentindo a alegria da salvação de Deus. Tudo por conta do erro, do pecado. É assim que o homem fica, a mulher fica, quando erra, falha, peca. Restitui-me, ou seja, dá de volta a alegria da tua salvação. Porque ele estava sentindo que tinha perdido. Olha só. E sustenta-me com um espírito voluntário. Me sustenta, Senhor. Eu não estou conseguindo ficar em pé. Davi deitava no chão, abria os braços, orando, se humilhando na presença de Deus. No versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele falando. O Senhor faz isso comigo e eu vou passar isso para o povo. É o que ele está fazendo aqui, ó. É o que ele está fazendo, porque Deus libertou ele, Deus devolveu para ele tudo aquilo que ele aparentemente tinha perdido. A alegria, o gozo do Espírito Santo, a alegria da salvação, estava tudo com ele, mas o pecado não deixava ele ver e sentir. E Deus fez ele sentir novamente. Ele sentiu novamente. E ele escreveu isso aqui para os transgressores, os pecadores, eu e você, todos nós, ouvirem e crer que Deus perdoa pecados, que Deus restaura, que Deus transforma, que Deus dá oportunidade, chance para a pessoa.
Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Tudo isso ele pediu para Deus, e Deus foi fazendo na vida dele. É lógico que não foi fácil. Foi com luta, foi com peleja, foi com batalha, foi com aperfeiçoamento. Versículo 16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, como ele estava, coração compungido, arrependido e contrito, que é arrependido também. Não o desprezará, ó Deus. Deus não despreza. Deus, ele vai pelo coração compungido. O coração que está triste porque pecou, porque errou, porque falhou, está quebrantado, contrito, coração triste, porque errou, porque pecou. Deus, ele olha para esse homem, essa mulher. Deus tem prazer no homem e na mulher que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. E ele quer dar o perdão, ele quer perdoar, ele quer levantar a pessoa da prostração. Para encerrar, versículo 18 e 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, faz aquilo que agrada a Deus. Faz aquilo que agrada a Deus. Fecha as brechas, cuida da sua vida espiritual. Cuida da sua vida em todas as áreas dela, para Deus. E Deus vai receber o teu sacrifício, o teu louvor, a tua adoração. Deus seja louvado na tua vida. Deus seja louvado em todos os teus caminhos. Você que errou, você que pecou, toma essa palavra. E Deus perdoa os teus pecados, os teus erros. Todos nós erram, pecam, falham e carece do arrependimento. Carece do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E nem todos acham arrependimento. Bem-aventurado é você que acha arrependimento. Não é chorar somente, não. Lágrimas não é sinal de arrependimento. Arrependimento, o sinal do arrependimento é a pessoa não cometer mais o pecado que cometeu, que levou ela a entristecer, a sentir a ausência de Deus, a punição por conta do pecado. Ouve a palavra, crê na palavra, toma posse da palavra. O rei Davi, ele recebeu o perdão. O rei Davi, depois disso aqui, teve várias vitórias. Várias vitórias. O rei Davi teve um final feliz. O nome de Davi, o rei Davi, está inscrito no livro da vida. Certamente ele será chamado de vinde bendito do meu Pai. Também. Ouve e crê de todo o teu coração. Louvado seja a Deus. Ouve a palavra, crê na palavra e toma posse. E compartilha essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Amém? Graças a Deus. Você que não se inscreveu neste canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Louvado seja a Deus. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver. Que você possa sentir o gozo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças ao Todo-Poderoso Deus de Israel.